Olá, pessoal. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo. Antes, vamos fazer uma revisão, uma rápida revisão aqui, o que a gente já viu em trigonometria. Recordando aí, seno cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nós vimos também no ciclo trigonométrico o raio admitido de azulzinho aqui, marcado para vocês, é 1, e os quadrantes marcados no sentido anti-horário de 1 a 4, e esse é o sentido positivo da circunferência, certo? Ao contrário aqui, sentido negativo, como a gente já viu, quando em alguns ângulos aparece o sinal de menos na frente dele. Tudo bem? Marcado aqui os pontos A, B, C e D, respectivamente os ângulos 0, 90, 180, 270 e 360. A coordenada destes pontos estão marcados aqui ao lado, e essa coordenada, que representavam x e y, agora na circunferência elas representam cosseno e seno. Então, aqui, partindo do ponto A, que é o 0 e o 360, nós temos cosseno 0, seno 1. No ponto B, que é o 90, cosseno 0, seno 1. No ponto C, 180, cosseno menos 1 e seno 0. E no ponto D, 270, cosseno 0 e seno menos 1. Ok? 1π radiano, então, 180 graus para as transformações, quando necessário. Aqui uma tabela com os valores trigonométricos dos ângulos do eixo, 0, 90, 180, 270 e 360. E aqui também temos marcados os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Reparem que nós temos esses ângulos em graus e em radianos, certo? E nessa tabela, tabela que vai nos acompanhar aí durante esse tempo de estudos, os valores de seno, cosseno e tangente dos respectivos ângulos. Tudo bem? Aqui eu coloquei marcadinho aí para vocês os ângulos. Então, esses ângulos notáveis têm os seus correspondentes, seus representantes, os amiguinhos, nos outros quadrantes. Então, acompanhe aqui comigo. 30 graus no primeiro quadrante, 150 graus no segundo quadrante, 210 no terceiro quadrante, 330 no quarto quadrante, ok? Já o ângulo de 45 graus aqui no primeiro quadrante tem como correspondente o 135 no segundo quadrante, 225 no terceiro quadrante e o 315 no quarto quadrante. O 60 no primeiro quadrante tem como correspondente o 120 no segundo quadrante, 240 no terceiro quadrante e o 300 no quarto quadrante, ok? Essa é uma parte muito importante, que é importante vocês anotarem aí no caderno de vocês, para conseguir relacionar os ângulos notáveis e os correspondentes nos seus respectivos quadrantes, tudo bem? E por último aí, os sinais, né, das funções nos quadrantes. Nós temos seno positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. O cosseno positivo no primeiro e no quarto quadrante, negativo no segundo e no terceiro. E a tangente, positivo no primeiro e no terceiro, negativo no segundo e no quarto quadrante. Pares positivos, pares negativos. Vamos falar sobre função seno e função cosseno, lembrando que toda função é uma relação entre grandezas. Como assim, professora? Por exemplo, quando nós vamos abastecer o nosso carro no posto de gasolina, colocar combustível lá,
À medida que a gente coloca mais combustível, maior vai ficando o valor a ser pago. Eu estou relacionando duas grandezas e à medida que varia uma, varia a outra também, certo? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a função seno, lembrando que o eixo dos senos é o eixo Y. Estão vendo aí marcadinho os pontos sobre o eixo e os seus respectivos valores, certo? Aqui marcado 1, 1, menos 1, levando em consideração que a circunferência é de raio 1, ok? Então, vamos lá. Uma tabelinha com os valores de seno para vocês. Aí os ângulos que estão sobre o eixo, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, e os respectivos valores. O seno de 0 é 0, o de 90 é 1, o de 180 é 0, o de 270 menos 1 e o de 360, 0, ok? Se eu levar em consideração que este arco deu mais que uma volta na circunferência, então, passando lá de 2π, passando de 360, 5π sobre 2, seno 1, 3π, uma volta e meia, seno 0, e assim sucessivamente. 7π sobre 2, menos 1, e 4π, duas voltas completas, 0. Se nós viemos no sentido horário, que é o sentido negativo da circunferência, olha lá, menos 90, menos π sobre 2. O seno é menos 1, menos π é 0, menos 3π sobre 2 é 1, e menos 2π é 0, ok? Vamos lá, então. Então, reparem aí a construção do gráfico, ponto mais alto que temos lá na tabela 1 e o mais baixo, menos 1, marcados aí no eixo Y, beleza? Acompanhem aí, então, π sobre 2, que é o 90, passando uma reta aí para a gente conseguir acompanhar isso. Qual é o valor? 1, certo? Para π, o seno é 0, está marcado ali sobre o eixo X. 3π sobre 2, a reta passando lá embaixo para nos ajudar a acompanhar, o valor é menos 1. E para 2π, em cima do eixo X, 0, ok? E aí, nós construímos a senoide. Marcamos aí, fizemos o nosso gráfico da função seno num período completo, de 0 a 2π, certo? E aí, nós podemos dar continuidade disso, seguindo os outros valores que estão lá na tabela. 5π sobre 2, tá lá o valor, e mais outro período. Então, quando eu chego lá no 4π, é como se eu tivesse dado duas voltas na minha circunferência. Então, reparem que a minha função começou no 0, reparem que a minha função começou no 0, 90, 180, 270, 360, completou um período, certo? Este outro movimento que continua aqui é como se eu tivesse feito duas voltas na minha circunferência, ok? E agora para o lado negativo, também marcando os pontos lá. Menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, e mais um período completo, só que agora para o lado negativo, sentido horário da circunferência. E aí está a função seno representada aí para vocês no gráfico, certo? Lembrando que ela é infinita para ambos os lados. Marcando os pontos do eixo. Certo, amores? O
o domínio dessa função são os números reais e a imagem dessa função 1 e menos 1, como eu havia dito anteriormente. Menos 1 e 1. Tá aí o período marcado de rosa para vocês. Período é a volta completa na nossa circunferência, do 0 ao 2π. Período 2π. Mas aí vocês vão me perguntar, professora, toda função seno tem o mesmo gráfico? Ela é sempre daquele jeitinho? Não. A função seno pode ter algumas variações. Existem 4 parâmetros, na verdade, mas nós vamos estudar apenas 3, que é o que o currículo do Estado de São Paulo exige aí de vocês. Beleza? O primeiro parâmetro que eu vou falar, o parâmetro A, ele é o parâmetro aditivo. Ele é o parâmetro onde a senoide vai cortar o eixo Y e essa senoide vai deslocar no gráfico para cima ou para baixo como se fosse um elevador. Então, reparem aqui que o seno de 0 é 0. E aí vai acompanhando aí, ó, de 90 é 1, de 180 é 0. E se mudar este parâmetro, também vai mudar. Se mudar o parâmetro aditivo, a senoide vai ou subir ou descer. Reparem só. Subindo, se o parâmetro aditivo mudar, eu coloquei até o 5 ali como limite, e ela também pode descer se isso acontecer. Tudo bem? Então, o parâmetro aditivo funciona como um elevador, certo? Tudo bem? Vamos falar um pouco agora do parâmetro B, que é o parâmetro multiplicativo externo. Parâmetro multiplicativo externo, porque ele está fora do seno. Então, o A é o parâmetro aditivo, o B é o parâmetro multiplicativo, mas ele está fora do seno, e o C, que é o próximo que a gente vai ver, é o parâmetro multiplicativo interno, porque ele está lá dentro junto com o seno do ângulo, com o x, beleza? Então, o B, ele vai esticar a curva. Esse esticar, ele vai variar a amplitude, mas não vai mudar o período. Vai afetar apenas a imagem. Lembram da imagem que é entre menos 1 e 1? Então, se eu mudar o parâmetro multiplicativo, como ficará o meu gráfico? Estica a minha senoide, tá vendo? Tanto para cima e para baixo ela fica decrescente. Tá vendo? Muda de posição. Ok, amores? Certo? Joia? E agora nós vamos para o parâmetro multiplicativo interno, que é o C. O C ele vai reduzir a largura da curva, alterando o período, mas sem alterar a imagem. É como se as minhas ondinhas ficassem mais juntinhas ou mais afastadinhas. Vamos ver como é que fica? O que que acontece quando eu mudo o C, o parâmetro multiplicativo interno? Olhem lá. Várias ondinhas, quando ele aumenta, e menos ondas mais espaçadas quando ele diminui, pode inverter sentido se ficar negativo, ok? Certo? Essa é a função
seno. Vamos então agora falar um pouco da função cosseno, que é bem parecida com a função seno, só respeitando os valores, né? Então, aqui está marcadinha a função cosseno, gráfico marcado aí para vocês também. Então, olha só, o primeiro ponto aqui no 1, cosseno de 0 é 1. O domínio dessa função também, qualquer número real, e a imagem, menos 1 e 1, certo? O período, 2π radiano, que é uma volta completa na circunferência, assim como a do seno. Aqui, ó, a função seno, começando aqui do zero, porque o seno de 0 é 0. Embaixo, a função cosseno, se iniciando aqui no 1, porque o cosseno de 0 é 1, certo? Então, reparem aqui, a função seno inicia no 0 e vai crescente, começa crescente e depois vai diminuindo. A função cosseno inicia no 1 porque o cosseno de 0 é 1 e a função cosseno começa decrescente primeiro para depois se tornar crescente, diferente da função seno que primeiro crescente, depois decrescente. Certo? O gráfico das funções. Temos aí marcadinho para vocês os parâmetros, lembrando que o A é o parâmetro aditivo, o B é o parâmetro multiplicativo externo e o C o interno, e isso serve tanto para seno como para cosseno. E aqui o resumo daquilo que eu havia dito para vocês, mostrado lá no GeoGebra. O A corta o eixo Y no seno, deslocando o gráfico a unidades para cima, se este A for positivo, ou para baixo, se ele for negativo, afetando a imagem, certo? Esse é aquele do elevador que eu havia mostrado para vocês. O B estica a curva sem alterar o período, deixa a curva mais longa. E aí, desta maneira, afeta a imagem, certo? Já o parâmetro C reduz a largura da curva, é como se tivesse várias curvinhas juntas, como nós vimos lá, C vezes. Então, ele reduz C vezes, alterando o período, mas sem afetar a imagem, beleza? Então, tá aí para vocês os gráficos das funções seno e cosseno. O A indica onde a função se inicia, então aqui para a função seno se inicia no 0 e para a função cosseno inicia no 1. Isso, estou chamando a atenção de vocês para isso, porque se o A, que é o parâmetro aditivo, variar, o início do nosso gráfico também vai mudar, certo? E o B está marcando aqui para vocês a amplitude da onda. É isso, pessoal. Com isso a gente acaba e conclui a matéria do nosso primeiro bimestre. Espero que tenha sido uma aula esclarecedora. Qualquer coisa é só chamar. Um beijo. Atividades lá no Classroom, tá? Fiquem ligados lá.